Todo mundo, no fim das contas, quer usar IA, mas ninguém quer ser descoberto, ninguém quer que saibam que a pessoa está utilizando a ferramenta. E quando a gente fala de detector de IA, é importante fazer uma diferenciação entre a captura do plágio e entender se um texto foi escrito por IA. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio das Generativas. Eu sou Juliana Campagnoli. Eu sou a Carla Marcolin. E aqui a gente fala de tecnologia e de inteligência artificial com uma pegada mais acadêmica, porém descomplicada. E se você gosta do assunto ou não gosta, mas já percebeu que precisa se aproximar dele, esse é o seu lugar. E a gente vai falar sobre o que hoje, Carlinha? Plágio. Um assunto que vem rondando aí a nossa rotina, porque todo mundo, no fim das contas, quer usar IA, mas ninguém quer ser descoberto, ninguém quer que saibam que a pessoa está utilizando a ferramenta. E qual é a forma mais fácil, né, antes da gente entrar especificamente aí nos detectores de IA, da gente ser descoberto? E é exatamente pelo mau uso da tecnologia. E aí, por isso, a gente traz a importância, como a gente já ressaltou aí nos episódios anteriores, do paradigma do Human in the Loop, que nós, seres humanos, estejamos ali à frente, né, do uso dessas tecnologias e fazendo sempre, portanto, a revisão humana obrigatória. E quando a gente fala de detector de IA, é importante fazer uma diferenciação entre a captura do plágio e entender se um texto foi escrito por IA. Quando a gente está falando de detecção de plágio, a gente está buscando entender se há uma cópia ou uma reprodução de um conteúdo que já foi publicado. A ideia dos detectores de plágio é conseguirem atuar como revisores que conhecem todos os conteúdos e vão tentar entender se alguma escrita copiou algo de forma inadequada, sem a referência correta, ou simplesmente alterando um pouco as palavras, mas escrevendo algo que outro autor já escreveu. O que a gente sabe é proibido, é considerado plágio. Outra coisa é quando a gente fala sobre o detector de IA, que é tentar entender se aquele texto escrito foi escrito por um ser humano ou foi escrito por uma ferramenta de inteligência artificial. E é claro que há expectativa, dependendo do meio, em que os textos sejam originalmente escritos pelos seres humanos. Mas também se sabe que muitos dos textos estão sendo escritos pela IA com uma autoria de ser humano, sem uma identificação que houve uma IA de apoio nesse processo. Então, a ideia do detector de IA é tentar minimizar esse risco e ter aí um certo controle em relação a documentos, artigos, trabalhos acadêmicos recebidos. Como funciona um detector de IA? Ou como tenta funcionar? Ele observa um padrão linguístico na estrutura das palavras. Como a gente já viu em outros episódios, a gente falou um pouquinho sobre o funcionamento do modelo, o como ele mapeia semanticamente palavras em um espaço probabilístico matemático e reproduz, faz aí uma geração de sequências de palavras. Os detectores de IA vão tentar olhar esse padrão linguístico, especialmente tentando olhar o quão muito correto ele está, ou muito exato, ou muito redondinho, pouco aleatório. Esse é um elemento que a gente vai chamar de perplexidade, ou seja, o quanto as palavras estão em uma ordem muito previsível ou o quanto há uma aleatoriedade nisso. Quanto mais aleatório, mais próximo de um padrão humano, porque não há uma expectativa que os seres humanos escrevam todos iguais ou escrevam as frases de uma forma fácil de adivinhar qual é a próxima palavra. É muito mais fácil tentar entender isso em um modelo matemático, probabilístico, que gera a sequência de palavras a partir de um conjunto de probabilidades. Então, essa é a diferença do que vai fazer um detector de plágio e um detector de IA. Os dois são importantes. A gente precisa de... Não é porque a gente tem detectores de IA que a gente não precisa mais de detectores de plágio. Eles fazem funções diferentes. Mas qual é o grande desafio de um detector de IA? Primeiro, porque a medida dessa perplexidade ainda é muito sutil. Não é porque um texto é bastante redondo, bastante previsível ou muito estruturado, que ele não é um texto de um ser humano. Dependendo dos meios, como o meio jurídico ou o meio acadêmico, há uma expectativa num formato de redação e essa expectativa pode ser entendido como um texto que foi escrito por uma IA. Além disso, os humanos, talvez por influência dos modelos de linguagem, têm escrito de uma forma cada vez mais parecida, mais estruturada, o que pode fazer com que um texto originalmente humano seja identificado como um texto de IA.
Ao mesmo tempo, as IAs estão melhorando a sua aleatorização. E a gente tem hoje, assim como ferramentas de detectores de IA, ferramentas de esconder que o texto foi feito pela IA. Humanizar os textos, isso aí. Que são ferramentas que justamente vão botar vocabulários diferentes, palavras mais diferentes em um texto e também aleatorizar um pouco essas ordens para tentar confundir esse detector. Os humanos vão ficando mais estruturados em sua redação, as máquinas vão ficando mais aleatórias. Parece que os detectores de IA têm problema, né, Ju? Exatamente, Carlinha. E é engraçado, porque é exatamente isso, né? A gente, às vezes, isso acaba moldando até a forma como a gente escreve. Eu, por exemplo, sou da área jurídica e, naturalmente, eu gostava muito de utilizar um aposto entre os travessões. Não pode mais. E não posso mais. E aí, agora, isso naturalmente... E aí, a gente começa a se questionar, né? Mas e aí? É ruim saberem que eu estou usando inteligência artificial? Eu vou deixar de escrever da maneira como eu escrevo, só para não parecer linguagem de máquina? Não parecer o padrão linguístico daquela máquina? E a gente sabe, assim, se valer dessas ferramentas não tem nenhum problema, mas a gente entra numa questão até ética, né? Até que ponto é ético que a gente assine ali o tempo todo como se nós tivéssemos feito, cadê a integridade, né? Ali, quando a gente fala, por exemplo, de uma questão acadêmica. E é importante também a gente pensar que, além dessa questão de detector de IA baseado em padrões linguísticos, a gente também tem estudos demonstrando outras frentes que essas grandes empresas estão tentando desenvolver. Uma delas é justamente por meio de inserção ali de marcas d'água, né? Que seriam como uma espécie de um código ali invisível a olho nu, mas que é perceptível para aquele modelo específico que foi concebido para identificá-lo. E, inclusive, recentemente viralizou aí na internet, no Instagram, nas mídias sociais, algumas ferramentas que surgiram nesse sentido, dizendo assim, olha, você coloca aqui o texto nessa ferramenta e todos esses códigozinhos aqui, eles são identificadores de inteligência artificial. E isso gerou um burburinho, porque ficou aquilo, nossa, será que essas ferramentas são confiáveis? Será que esses códigos que aparecem ali verdinhos são realmente marcas d'água de inteligência artificial? Estou sendo descoberto. Estou sendo descoberta. Então, assim, isso é uma questão que a gente precisa, né, falar sobre, porque o que aconteceu? Muita gente veio falando, não, isso são apenas códigos Unicode que estão ali mostrando os espaços que tem entre as palavras, ou os acentos, etc. E, de fato, a gente ainda não tem, nesse momento, um detector de IA que se baseie efetivamente em marcas d'água, mas a gente precisa pensar que isso sim está em desenvolvimento, que quem sabe no futuro próximo, não sabemos, né? Como a Carlinha falou, tem muitos pontos aí que também estão sendo desenvolvidos e às vezes uma própria paráfrase é suficiente para enganar o modelo, né? Então, tem muitos pontos que a gente precisa analisar. O fato não há problema de ser feito com a inteligência artificial. A questão é a gente saber até que ponto aquilo foi feito. Então, assim, o que a gente precisa perceber? Não tem hoje no mercado, ao contrário do que a gente vê aí dos detectores de plágio, que já tem vários consolidados, o Turnitin, por exemplo, é um deles, né? Isso. Mas em relação a detectores de IA, a gente ainda não tem no mercado algo confiável. Inclusive, o projeto inicial da OpenAI, que eles chegaram a lançar um modelo, eles deram para trás nesse sentido, porque ainda não há como garantir que o modelo vai literalmente ter uma acurácia para fazer essa identificação. E várias pessoas já testaram de colocar um texto. Tem gente que, eu coloquei minha monografia, que fiz em 2003, e acusou que foi inteligência artificial. E já teve gente que colocou livro, né? Então, texto do Freud. Exatamente. Então, a gente percebe que não há ainda modelos confiáveis nesse sentido, mas que as empresas estão buscando, sim, desenvolvê-los. A Ju acabou de nos falar que não tem detector confiável, mas eu conheço um muito bom. Esse detector confiável se chama ser humano. E é incrível como, quando a gente conhece de um assunto e é especialista, é fácil identificar quando um texto foi escrito por IA. Há certas características. Por exemplo, ele tende a ser bastante superficial em relação à forma como articula as ideias. É um texto que tem dificuldade em posicionar, porque isso é uma dificuldade da IA. Então, dificilmente vai ser um texto muito posicionado. Costuma ser um texto que apresenta suavemente duas visões. E assim, se lá no final tem um parágrafo, em resumo, em suma, concluindo... Essa jornada nos mostra. Pode ter certeza. Ai, perfeito. Essa jornada nos mostra. Esses desafios e oportunidades. Pode ter certeza que houve uma participação de uma IA, né, com esse parágrafo final. Além disso, eu gosto muito de comentar que, para mim, não dá mais texto com crucial e insights valiosos.
Vamos acabar com essas expressões. Ah, mas como a Ju falou, eu usava tanto insights, eu achava tão bom. Infelizmente, você vai ter que trocar essa palavra. Porque o insights valiosos foi roubado pela IA e é isso que está acontecendo, assim como crucial. Então, há esses vícios de linguagem que os humanos conseguem detectar. E, especificamente no caso dos professores, quando a gente acompanha um estudante por algum tempo, não é difícil perceber que, muito provavelmente, aquele estudante não conseguiria escrever aquele texto naquele formato. Ou não é o estilo dele de escrever. E, sinceramente, não só como professora, mas também como leitora, eu não acho interessante ler um texto de IA. Eu acho que um texto que tem personalidade é muito mais atrativo do que um texto plástico, um texto sem personalidade, que é a tendência do texto de IA. Então, sim, a gente não tem um detector de IA confiável e por mais que se coloque isso como propaganda ou que se coloque isso como novidade tecnológica, há uma limitação no que os detectores conseguem fazer e há uma variabilidade, um desvio padrão de erro muito grande. Mas a gente tem o ser humano e especialmente o ser humano que é expert no assunto, que é especialista, é um que muito provavelmente vai conseguir identificar que faltam termos específicos da área, o formato que aquele texto tá, o jeito que ele se estrutura e que aquilo foi escrito por IA. Então, se você acha que está escondendo bem, pensa duas vezes, porque muito provavelmente os textos que você está apresentando puramente com IA, as pessoas que estão lendo estão sabendo. Exatamente. E assim, um ponto que eu acho que é importante também a gente falar, a importância de entender isso, porque, por exemplo, no contexto jurídico, tem um caso que ficou bem notório de um profissional que pediu a nulidade da sentença porque ele jogou a sentença dentro do ChatGPT e deu lá que tinha uma alta probabilidade de ter sido feito por inteligência artificial. Ou seja, ele se valeu da ferramenta para fazer essa detecção. E como a gente viu, a gente ainda não tem essa ferramenta capaz de com acurácia, detectar esse uso. E, naturalmente, né, acaba sendo uma exposição. Então, a gente precisa realmente entender os limites da ferramenta para que a gente possa usar da melhor maneira possível e usar com estratégia, né? E quando a gente traz isso, né, para dentro das nossas organizações, esse assunto esbarra muito em governança. Porque se eu estou me valendo de uma ferramenta e a instituição tem capacidade de identificar para que a ferramenta está sendo utilizada, como ela está sendo utilizada, isso naturalmente garante ali um controle em cima do que está sendo feito, né? Então, por conta disso, a gente vem vendo aí os órgãos, né, tanto privados quanto públicos, buscando investir em questões de proveniência digital, de rastreabilidade, até para permitir a auditabilidade desses modelos. Tem uma preocupação muito grande hoje também, e algo ainda não muito bem resolvido, especialmente na produção de conteúdo científico, na academia e na parte do ensino também. Como a gente vai garantir que foi um estudante que produziu aquele texto, que foi um cientista que produziu aquele texto? Tudo bem, é verdade que há indícios, como a gente comentou, e há algumas formas da gente tentar fazer essa rastreabilidade. Mas tudo isso ainda é muito sensível ao contexto, muito dependente de seres humanos e muitas vezes pouco auditável. Como é que eu vou comprovar o meu indício, a minha intuição de que há alguma coisa errada com aquele texto, para que eu possa efetivamente solicitar ou exigir que isso seja refeito, o que é muito diferente da questão do plágio, porque no plágio eu tenho sim como comprovar, eu tenho como trazer indícios, eu tenho como trazer evidência, eu tenho como fazer essa auditoria. Na parte de detecção de IA eu não tenho. Então hoje na academia a coisa está um pouco confusa. Não está muito bem resolvido, essa é a verdade. Tem algumas revistas científicas que estão buscando que os autores expliquem, eles coloquem, né, de forma bastante explícita. Eu usei inteligência artificial para a redação desse texto, eu usei para fazer a tradução, eu usei para melhorar a coesão entre os parágrafos. Outros pedem para que, além de explicar, marque as partes ou até mesmo mande o prompt que foi usado. Então, não é que não pode usar, mas que você explique como você usou. Assim como em alguns trabalhos acadêmicos também. Se pede, se for usar a inteligência artificial, explique como foi o uso. Mas a verdade é que ainda há um campo um pouco cinza e a gente tem bastante coisa para falar sobre isso e que a gente vai falar num episódio específico sobre IA e educação.
E aí, considerando que hoje os detectores que nós temos hoje no mercado se baseiam eminentemente em encontrar padrões linguísticos, a gente também tem um risco inverso, né, Carlinha? Quando nós seres humanos também começamos a incorporar determinados padrões linguísticos que já estão aí amplamente divulgados, né, justamente por conta da inteligência artificial, a gente sabe que a internet está dominada por textos sintéticos, então tem o caminho inverso também da gente, sem querer, começar a usar o crucial, os insights valiosos de uma forma... Reproduzir, e isso vai se retroalimentando, vai tornando uma camada adicional de dificuldade para essas máquinas conseguirem fazer essa detecção de uma forma, né, segura. E talvez o caminho seja realmente a gente aguardar o desenvolvimento dessa possibilidade de uma marca d'água que venha trazer essa segurança a mais, até por uma questão de responsabilidade das empresas, né? O que elas estão gerando e a gente efetivamente saber e distinguir, ainda mais diante de tantas, né, situações de deepfakes e tudo, o que é inteligência artificial e o que é humano. E a gente vai ficando por aqui, né, Carlinha? Nosso próximo episódio vai ser sobre o quê? Privacidade. E a gente aguarda vocês. Até lá! Me perdi. E a gente corta aqui, né? Peraí, me perdi. Adoro a risada dele. E a gente vai ficando... Agora não vai conseguir falar uma frase. Ai, meu Deus do